Oi pessoal, eu sou a Prof. Jaque Sampaio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouco então sobre a Idade Média. A Idade Média na história ela é dividida basicamente em dois períodos, mais para facilitar os nossos estudos, tá? Ela é dividida em Alta Idade Média, do século V ao século X, e em Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. É mais uma nomenclatura para fins de estudo, mas que nos ajuda bastante. De modo geral, então, galera, a Alta Idade Média vai ser todo aquele momento da movimentação dos povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Segundo, a lógica da cultura romana, todos aqueles povos que não foram latinizados, que não eram, então, pertencentes à cultura romana. Quem são esses povos, galera? Visigodos, ostrogodos, vikings, vândalos, burgúndios e por aí vai. Esses povos, eles começam então a migrar e eles vão querer se fixar dentro do que era o território do Império Romano. É justamente essa empreitada desses povos bárbaros que vai propiciar a queda do Império Romano em 476. E a partir daí a gente começa então essa nova fase da história da Europa Ocidental que se chama Idade Média. Certo? Então, galera, características gerais da Alta Idade Média, século V ao século X. Movimentação desses povos bárbaros que vão começar a tentar se fixar nessa região que era até então o Império Romano. E claro, se a gente tem essa movimentação dos povos bárbaros, a gente vai acabar tendo também uma sensação de insegurança muito forte. O que isso vai gerar, pessoal? A população que até então vivia nos grandes centros urbanos, que ficavam dentro das fronteiras do Império Romano, vão se sentir ameaçadas, inseguras e vão acabar então saindo das áreas mais urbanizadas e indo para as áreas ruralizadas. Por isso que a gente fala que a Idade Média vai se caracterizar pela ruralização da Europa Ocidental. Essa sensação de segurança, vários saques, vários levantes, muitos conflitos por disputas de territórios vão acabar gerando essa sensação de segurança. Se eu tenho esses ingredientes, qual vai ser o próximo, galera? Com certeza a queda demográfica. Então a gente tem uma queda substancial da população da Europa Ocidental em função dessas invasões, em função dessa insegurança. Não era um momento legal para se viver, digamos assim, na Idade Média, tá? A gente tinha uma sensação terrível de que a vida estaria de fato por um fio. Então a gente tem essas características básicas. Além disso também, galera, a Alta Idade Média vai se caracterizar pela quase ausência de um comércio com fins de exportação. Toda a lógica mercantil ela vai cessar, porque agora essas novas populações vão começar a se organizar nas áreas mais ruralizadas e vão se organizar em uma lógica de feudos, em propriedades de terras. Esses feudos, gente, é justamente o que vai dar o nome do sistema feudal, que é o sistema econômico, político, cultural e social da Idade Média. O feudalismo, então, gente, como que ele é caracterizado? Como eu falei antes, tá por um feudo, que é uma unidade de terra, uma unidade de produção, e esse feudo ele vai ser compartilhado a partir de relações de dependência. Então a gente tem o senhor feudal, que é o dono proprietário desse feudo e que vai estabelecer relações de dependência e vice-versa com os servos. Então a gente tem uma relação de servidão que vai caracterizar a Alta e a Baixa Idade Média. O que significa isso, gente? Que nós temos uma massa de camponeses, uma massa de trabalhadores que vão acabar aceitando viver nos domínios feudais em troca de proteção e sobrevivência. Qual é a relação entre senhores feudais e camponeses? Os senhores feudais dão um pedaço de terra, o manso servil, que fica dentro desse domínio feudal, para que esses camponeses possam
sobreviver, tenham, né, a sua própria produção alimentícia, sua própria moradia. Em troca, esses servos eles vão acabar pagando tributos ao senhor feudal por usos de maquinários, como por exemplo um moinho, um forno, vão acabar pagando uma taxa sobre o uso da terra, vão ter que trabalhar para esse senhor feudal em troca desse pedaço de terra. Então essa é uma relação de servidão bem característica da Idade Média. A escravidão, gente, aquela escravidão da antiguidade, ela quase termina, mas tem em vários pontos da Europa Ocidental relatos e fontes documentais que mostram que apesar da escravidão ela ser mais escassa, ela ainda é existente, inclusive em vários domínios feudais. Além disso também, pessoal, o que vai gerar a sensação de unidade na Idade Média vai ser a igreja, porque vai haver uma fragmentação política muito forte. Toda aquela lógica de existência do Império Romano, ela cai por terra. Então, o que a gente acaba percebendo? Que há uma fragmentação política e que a instituição que vai dar uma unidade para esses vários feudos, para esses vários reinos que vão se fixando na Europa Ocidental, vai ser a Igreja Católica. O catolicismo já era uma religião no século V bem difundida, porque desde lá do século IV ela já era a religião oficial do Império Romano, então ela já era uma religião bem conhecida. Com o passar dos séculos, na Idade Média, vários povos bárbaros vão se convertendo ao cristianismo, não só por questões religiosas, mas porque o cristianismo vai conseguir dar essa unidade, essa sensação de unidade, e isso vai facilitar muito a relação entre vários povoados, inclusive a relação entre reinos, entre reis e na própria população. Então isso vai ser bem característico da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, da Idade Moderna, que a gente vai ver mais lá pra frente, essa unidade que a religião, a Igreja Católica, acabam gerando na Europa Ocidental. Com o passar dos séculos, pessoal, a gente vai acabar chegando então na Baixa Idade Média, que é o período que a gente classifica do século XI ao século XV. Quais são as características da Baixa Idade Média? Nós temos já desde o século VIII, mais ou menos, o fim da migração dos povos bárbaros, e com isso volta então uma sensação de segurança à Europa Ocidental. Atrelado a isso, a gente tem uma melhoria técnica na produção agrícola, com melhores condições de plantio, a gente tem uma rotatividade diferente no uso das terras férteis, tem também uma melhoria em equipamentos, e isso vai gerar uma maior oferta de alimentos. Isso então, gente, né, é uma sensação de segurança. Uma maior oferta de alimentos vai propiciar um aumento demográfico e também vai propiciar um excedente de produção. Então, aos poucos, lá no século XI, se começa uma lógica não só de troca entre os feudos desse excedente de produção, mas sobretudo uma lógica de comércio. Então, esse excedente ele vai começar gradativamente a ser vendido. Em quais locais, tá, gente? Nas feiras, nas rotas comerciais, e, né, aos poucos vai se formando uma lógica então que a gente vai chamar dos burgos, o local onde a gente tinha essa venda de excedentes de produção. Esses burgos, gente, é justamente o local onde vai viver a burguesia, aqueles então, né, que lidam com esse excedente de produção. Aos poucos então, pessoal, na Baixa Idade Média a gente tem a formação de uma burguesia que vai estar ainda atrelada à ruralização, mas que vai começar a trabalhar nesse excedente de produção. Então, isso é bem característico da Baixa Idade Média. Um renascimento comercial e, paulatinamente, o surgimento desses burgos, certo, pessoal? Outra questão também importante da Baixa Idade Média é que se a gente tem um excedente de produção, nós também teremos, né, a volta do comércio e, consequentemente, a volta da moeda. Então, a gente tem o retorno da utilização da moeda para mediar essas relações
comerciais. E claro, gente, que aos poucos também o que vai acontecendo é um renascimento urbano. As pessoas vão começar também paulatinamente a migrar de novo para as cidades. Então, essas são as características chave da Baixa Idade Média. A Idade Média, gente, ela vai concluir esse período, né, que nós definimos, do século V ao século XV, lá quando a gente tem em 1453 a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla, gente, era a capital do Império Bizantino. Quando o Império Bizantino cai com a tomada de Constantinopla pelos turcos, então a gente vai lá e marca esse como o fim da Idade Média. E aí a gente começa a Idade Moderna. Claro que, né, galera, não podemos deixar sempre de grifar que esses marcos são marcos construídos historicamente, né, pelos próprios historiadores, pelos estudiosos. Eles servem apenas só para a gente conseguir estudar com mais facilidade, porque o fato dos turcos otomanos terem dado fim à Idade Média não significa que de uma hora para outra a Europa despertou para uma Idade Moderna e agora eu sou moderno. Essas nomenclaturas, elas são construídas com o tempo para fins de pesquisa e de estudo, certo, gente? Mas isso aí eu converso em outro vídeo com vocês. Feito, galera? Beijo e bons estudos!